Olá pessoal, professor Eberson Teodoro, do cursinho 20 de novembro e diagrama preparatórios. Vamos fazer exercício da aula de movimento uniforme? Vamos lá, de mil, física. Se segura aí, vem comigo. Vamos fazer exercício junto. Primeiro exercício do Enem é o seguinte: para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência. 1. Mantenha uma régua com cerca de 30 centímetros suspensa verticalmente, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. 2. A pessoa deve colocar os dedos de sua mão em forma de pinça, próximos do zero da régua, sem tocá-la. 3. Sem aviso prévio, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A outra pessoa deve procurar segurá-la rapidamente possível e observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorreu durante a queda. O quadro seguinte mostra a posição em que 3 pessoas conseguiram segurar a régua e seus respectivos tempos de reação. A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente do que o tempo de reação, porque a energia mecânica da régua aumenta, o que faz a régua cair mais rápido. B. A resistência do ar aumenta, o que faz ter menor velocidade. C. A aceleração da queda da régua varia, o que provoca um movimento acelerado. D. Força peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado. E. Velocidade da régua é constante, o que provoca uma passagem linear do tempo. Nesse exercício número 1, a única resposta certa é a resposta D, porque a gravidade promove uma aceleração que o tempo todo aumenta a velocidade, e ainda essa diferença da distância com o tempo de reação. Com isso, resposta D, resposta correta. Exercício número 2. Enem. Se eu olhar na eternidade, eu quisera ter tantos anos-luz. Quantos fosse precisar para cruzar o túnel do tempo do seu olhar? Gilberto Gil usa na letra da música a palavra composta anos-luz. O sentido prático em geral não é obrigatoriamente o mesmo que na ciência. Na física, um ano-luz é uma medida que relaciona a velocidade da luz e o tempo de um ano, e que, portanto, se refere ao tempo. B. A aceleração. C. Distância. D. Velocidade. Ou E. Luminosidade. Anos-luz, pessoal, é a medida de tempo em que a luz anda em um ano. Ou seja, a distância. É muito comum usar na física o seguinte: tal planeta está a tantos anos-luz da Terra. Então, na física, anos-luz é uma medida de distância. Com isso, resposta C, resposta correta. Sigamos em frente. Exercício 3 quer o Enem também. O tempo que um ônibus gasta para ir do ponto inicial ao ponto final de uma linha varia durante o dia, conforme as condições do trânsito, demorando mais nos horários de maior movimento. A empresa que opera essa linha forneceu no gráfico abaixo o tempo de duração da viagem, conforme o horário de saída do ponto inicial no período da manhã. De acordo com as informações do gráfico, um passageiro que necessita chegar até as 10h30 ao ponto final dessa linha tem que pegar o ônibus no ponto inicial em qual horário? Aqui, turminha, vai mostrar que nossos horários 9h20, 9h30, 9h, 8h30 ou 8h50. Aqui é o seguinte: é pura análise de gráfico, tá? E eu vou colocar a resposta certinha para vocês, porque aqui não tem muito o que debater. É análise de gráfico direta. Se você puxar, o único ponto que daria certo seria 8h50. 8h50, repara aqui no gráfico, ó, às 8h50 levaria exatamente 100 minutos. 100 minutos somado com 8h50, 100 minutos é igual a quê? 60 mais 40, 1h40. 1h40 mais 8h50 vai dar 10h30 no ponto final. Tranquilo, babinha, molinho, docinho, chuchu do meu exercício. Chuchu do meu de tão fácil, tá? Resposta E. Resposta E, resposta correta. Sigamos em frente. Exercício número 4. Enem. O gráfico abaixo modela a distância percorrida em quilômetros por uma pessoa em certo período de
Tempo. A escala de tempo que será adotada para o eixo das abscissas depende da maneira como as pessoas se deslocam. Qual a melhor opção que apresenta a melhor associação entre o meio ou forma de locomoção e unidade de tempo quando são percorridos 10 quilômetros? A pessoa foi de carroça, levou uma semana? A pessoa foi de carro e levou um dia? A pessoa foi caminhando e levou horas? Foi de bicicleta e levou minutos? Ou foi de avião e levou segundos? Algumas aqui já dá para eliminar que são muito esdrúxulas, tá, pessoal? Vamos lá. Primeiro, a A e a B. Tá? Não tem como você andar apenas 10 quilômetros em 2 semanas estando de carroça. Nem a pé, né, pessoal? 2 semanas para andar 10 quilômetros. Você andar 10 quilômetros é um tempo muito mais tranquilo do que isso. 2 semanas, 10 quilômetros, que nem uma lesma, talvez, né? Talvez uma lesma. Mas tá muito fora a carroça. E carro, pior ainda. 2 dias para andar 10 quilômetros? Não. Em 2 dias você consegue andar até 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros de carro. É muita coisa. Então a A e a B estão muito fora, tá? Beleza. A dúvida nossa ficaria entre a C e a D. Caminhada, hora, bicicleta, minuto. Porque o avião também não anda 10 km em 2 segundos, também é muito rápido. Enquanto A e B era muito lento comparado, o E ficou muito rápido. Ficamos entre a C e a D. E a resposta mais correta seria a resposta C. E uma caminhada de 2 horas encaixa melhor você andar 10 quilômetros tranquilamente. Então, resposta C, resposta correta. Sigamos em frente. Exercício número 5. As cidades de Quito e Singapura encontram-se próximas à linha do Equador em pontos diametralmente opostos do globo terrestre. Ou seja, se um está do lado do globo, a outra está do outro lado diametralmente. Considerando um raio da Terra igual a 6.370 km, pode-se afirmar que um avião saindo de Quito, voando em média 800 km por hora, desconto nas paradas de escala, chega a Singapura em aproximadamente 16 horas, 20 horas, 25 horas, 32 horas ou 36 horas. Ele quer saber quanto tempo, tá, pessoal? O avião saindo de um lado da Terra chegaria no outro lado da Terra. Repara o seguinte, não é a volta inteira na Terra. É a volta na metade da Terra. Então vamos por partes, tá? Primeiro, vamos achar a distância entre as cidades. Que nem eu falei, é metade da Terra, uma semicircunferência. Dá uma olhadinha. Tem uma fórmula matemática que vocês vão trabalhar bastante também, que a medida da circunferência é 2πr, tá? Pi, pessoal, é 3.1416 e aí por diante. Mas pode usar 3 no vestibular, tá? Vai ficar sempre muito perto, a não ser que ele peça claramente. Quero que use 3.14. Se não falar nada, pode usar 3. Então fica 2 vezes 3. E ele falou que o raio da Terra vale 6.330 km. Então, a área dá 38.220. Cuidado que não vai usar esse valor. Esse valor aí não é nem área, circunferência, perdão, pessoal. A circunferência dá 38.220. Não vou usar esse valor aí. Esse valor seria o valor da circunferência da Terra inteira, tá? Mas a gente vai usar metade, um semicírculo, semicircunferência. Então pega 38.220 e divide por 2. Dá 19.110 quilômetros. Esse 19.110 quilômetros é a distância que o avião vai ter que percorrer. E aí agora ficou mais fácil. Vamos partir para aquilo que a gente já sabe tranquilamente. Aplicar a fórmula da velocidade. Velocidade média é igual a variação do espaço por variação do tempo. Se a velocidade vale 800, eu coloquei na fórmula. O espaço já vale 19.110. Achamos porque é metade da circunferência por tempo. Quando você faz a passagem de matemática, o tempo passa multiplicando e 800 passa dividindo. E ao dividir 19.110 por 800 vai dar 23,89 horas. E a resposta mais próxima seria a resposta C. Resposta C, resposta correta. Bacana? Exercício que deu um pouquinho mais de trabalho, mas tem toda a lógica envolvida, tá bom? Exercício número 6. Sigamos em frente. Uberlândia situa-se a 575 km de São Paulo. O automóvel sai de São Paulo às 1h12, chegando em Uberlândia às 6h57. Podemos afirmar que esse percurso foi desenvolvido com velocidade média de A. 115 km por hora, B. 100 km por hora, C. 85 km por hora,
D, 30 metros por segundo, ou E, 20 metros por segundo. Sigamos em frente, pessoal. Dá uma olhadinha. A primeira parte é a seguinte. Vamos achar o tempo. Se a gente quer velocidade é assim, pessoal. Na prova está com dúvida. Velocidade, ou como achar a velocidade média, pensa o seguinte. Velocidade média é simplesmente o quanto andou pelo tempo que gastou. Soma o quanto que andou, divide o tempo total que gastou, e aí você acha a velocidade média. Por que eu estou dizendo isso? Tem exercícios que o avaliador coloca um monte de detalhe. O carro foi, o carro parou, o carro ficou, o carro andou. Então você sai dessa lógica que ele quer te enganar e pensa bem tranquilamente o seguinte. Velocidade média é somente e tão o seguinte. O quanto que andou, eu somo tudo que andou, tá? Parte por parte, ou inteiro, e divido pelo tempo que gastou. Então, primeiro aqui, o que a gente vai fazer? Nós temos aqui quanto andou, 575 km. Vamos achar também que gastou, divide a velocidade média, tá bom? Então, ele gastou quanto tempo? Se você tirar 18,57 de 13,12, vai dar 5 horas e 45 minutos. É muito comum o aluno colocar, né, no exercício 5,45. Está errado, está errado, está errado. Cuidado, não faça isso. Eu não estou pedindo para você não fazer isso. Estou implorando, por favor, não faça isso. Por quê? 45 minutos tem que passar para hora. Tem que passar para hora. Dois caminhos. Divide por 60, que a gente já viu, né? Divide por 60 para sair em horas. Ou faz diferente, mentalmente. 45 minutos equivale a 3 quartos de uma hora. 3 quartos de alguma coisa é 0,75. Então, ele andou 5,75 horas, que é a mesma coisa que 5 horas e 45 minutos. Sigamos em frente. Aplicar na fórmula, velocidade é igual a espaço sobre tempo. Velocidade é igual a 575 km dividido por 5,75. E chegamos na resposta B, que é a resposta correta, tá bom? Tranquilo? Tá tudo bem aí? Sigamos em frente. Exercício número 7. Mackenzie, o senhor José sai da sua casa caminhando com velocidade constante de 3,6 km por hora, dirigindo-se para o supermercado que está a 1,5 km da sua casa. Seu filho Fernão, 5 minutos depois, corre ao encontro do pai, levando a carteira que ele tinha esquecido. Sabendo que o rapaz encontra o pai no instante que chega no mercado, ou seja, ele alcançou o pai, quanto foi a velocidade escalar média de Fernão? Logo de cara, vai pensar o seguinte: se o pai andou a 3,6, o filho tem que andar mais rápido que o pai. As respostas todas são maiores que 3,6, então não serviu muito. Se tivesse alguma abaixo, já eliminaria rapidamente, tá? Vamos pensar assim. Para mim calcular a velocidade do Fernão, velocidade é sempre o seguinte, pessoal, sempre o seguinte: o quanto andou pelo tempo que gastou, beleza? Eu tenho quanto que o Fernão andou? Tenho, porque a distância que o pai percorre e que ele percorre vai ser a mesma. Ele sai de casa e vai até o mercado. Fernão percorreu 1,5 km. Opa, achei o espaço. Eu tenho o tempo que ele gastou? Não, não tenho tempo. Então não tem como achar velocidade se não tiver o tempo. Então, como os dois chegaram juntos no mercado, quer dizer o quê? Que os dois gastaram o mesmo tempo. Se eu achar o tempo que o pai gastou, vai ser exatamente o tempo que o filho gastou. Tá bom? Beleza. Vamos lá, então. Sigamos em frente. Primeiro eu vou achar o tempo que o pai levou até o mercado. Só uma correção, rapidamente falando. Como chegaram junto, gastaram o mesmo tempo no total. Só que no caso do Fernão, eu vou subtrair 5 minutos, né? Porque ele saiu 5 depois. Eu vou fazer na outra parte 5 minutos a menos. Mas, voltando. Primeiro eu vou achar o tempo que o pai levou até o mercado. Velocidade é igual a espaço sobre tempo. Se o pai foi a 3,6 de velocidade e vai andar 1,5 km, que é a distância da casa até o mercado, pelo tempo, dá para achar quanto vale o tempo. O tempo passa multiplicando, 3,6 passa dividindo. Essa conta vai dar 0,42 horas. Foi o tempo que José gastou da casa dele até o mercado.
Não confunda, por favor, 0,42 horas com 42 minutos. De novo, não confunda. Eu não estou pedindo para você não confundir, não estou pedindo, eu estou implorando. Cuidado, isso aqui é em horas, não é minutos. O tempo todo vai estar essa dúvida pra gente aí, pra gente tomar cuidado com isso, tá bom? Então 0,42 horas. Daqui é o tempo que o pai gastou. O filho gastou isso retirando 5 minutos. Agora eu vou fazer essa parte para achar quanto o filho gastou de tempo. Olha que legal. Então, José leva 0,42 horas. Transformando dá aproximadamente 25 minutos para chegar no mercado. Se Fernão saiu 5 minutos depois, ele teve que correr para chegar lá em 20 minutos. 20 minutos passando para a hora de novo, fica 0,33 horas. Por que você está passando para a hora de novo, Emerson? Tio Emerson, por que para a hora de novo? Porque as respostas estão em quilômetro por hora. Você tem que ter essa habilidade muito clara de trocar para hora, para minuto, minuto para segundo, assim por diante. Eu coloquei na aula para você. Essa parte de minutos você tem que estar craque. Porque o tempo você tem que sair e voltar dele com bastante facilidade, tá bom? E aí, enfim, vamos achar a velocidade com que Fernão teve que imprimir para alcançar o pai no mercado. Então, velocidade é espaço sobre tempo, a distância é 1,5 km, mantém a mesma, e o tempo 0,33. Dividindo, vai dar 4,5 km por hora. Resposta C. Tranquilo, pessoal? Resposta C, resposta correta. Exercício número 8. Em um prédio de 20 andares além do térreo, o elevador leva 36 segundos para chegar no 20º andar. Uma pessoa no andar qualquer, andar X, chama o elevador, que está no térreo parado. E depois de 39 segundos após chamar o elevador, a pessoa chega no térreo. Ou seja, estava no térreo, entre subir, pegar a pessoa e descer, de novo para o térreo, levou 39,6 segundos. Se não houve paradas intermediárias, quer dizer, não parou em nenhum outro andar, só chegou na pessoa e desceu, e os tempos de abertura e fechamento da porta são desprezíveis, tá? Podemos dizer que o andar X é qual? Qual andar que a pessoa entrou para esse tempo? Vamos por partes. Primeira parte, eu quero aqui descobrir, pessoal, o tempo gasto em cada andar que o elevador gasta geralmente, tá? Tem uma dica muito bacana. Ele falou que se andar 20 andares, ele gasta 36 segundos. Ah, então ficou fácil, né? É só pegar o 36, dividir por 20 e você vai descobrir que cada segundo gasta 1,8. Cada andar, perdão, gasta 1,8 segundos, tá bom? E aí, se o elevador gastou 39,6 segundos, tá? É só dividir quantos andares ele percorreu. Como assim, tio Emerson? Fácil. Cada andar não vai levar 1,8 segundos? Fala que sim. Sim! Por quê? Porque a gente calculou no começo. Cada andar gasta 1,8 segundos. Se gastou no total 39,6, é só dividir por 1,8 e eu sei quantos andares ele percorreu. E no caso, essa conta vai dar 22 andares. Mas, tio Emerson, o prédio tem 20 andares. Como é que anda 22? É 22 andares contando a subida e a descida. Ou seja, divide por 2, 22. A resposta certa é o 11º andar, que é na FUVEST, tá, pessoal? Então aqui é a resposta B. Resposta B é correta. Sigamos em frente. Outro da FUVEST. Um automóvel faz uma viagem de 6 horas, sua velocidade escalar varia em função do tempo, aproximadamente, como mostra o gráfico ao lado. A velocidade escalar média do automóvel na viagem é A. 35 km por hora, B. 40 km por hora, C. 45 km por hora, D. 48 km por hora ou E. 50 km por hora. Esse exercício eu volto naquele tema que eu falei com vocês. Velocidade média, pessoal, cada exercício que cair vai querer te enganar em alguma coisa. Para, pensa, toma um ar. Velocidade média é tão simples e somente o quanto andou pelo tempo que gastou. Acha quanto andou, ou sai direto ou sai em partes, mas acha o tanto que andou e divide pelo tempo que gastou. Se foi direto o tempo, teve parada, assim por diante, tá bom? Vamos lá. Então, a velocidade escalar média do automóvel na viagem é... O que eu vou fazer? Eu vou achar o espaço que andou. Mas como você vai achar, tio Emerson? Aqui ele não mostra pra gente.
Então é o seguinte, pessoal, aqui alguns alunos se confundem que acham que é um gráfico espaço por tempo, mas não, é um gráfico velocidade por tempo. Todo gráfico, velocidade por tempo, a área abaixo do gráfico vai ser o espaço. Por quê? Porque a ordenada e a abscissa estão se multiplicando. E se você pegar aquela fórmula velocidade igual a espaço sobre o tempo e passar o tempo para o outro lado, o tempo vai multiplicar a velocidade para dar o espaço. Por isso que dá certo. Qualquer fórmula física que você tiver duas grandezas se multiplicando na fórmula e sobrar outra, a outra que sobra é a área abaixo do gráfico das duas, uma na ordenada e outra na abscissa. Interessante, né? Mas voltando, simplesmente falando, gráfico de velocidade por tempo, a área abaixo do gráfico corresponde ao espaço. Se eu achar essa área aqui e somar essa área aqui, eu vou achar o quanto móvel andou, tá bom? Beleza? Que eu falei agora, a velocidade é quanto andou pelo tempo que gastou. E aqui você consegue perceber o seguinte, que ele andou 2 horas a 30 km por hora. Ou seja, 30 km a cada hora, se andou 2 horas, de cabeça andou 60 km. Essa área aqui vale 60. 2 vezes 30 dá 60 tranquilamente. E aqui também a mesma lógica, né, pessoal? Aqui dá 1, 2, 3. 3 por 6. A área desse retângulo aqui dá 180, tá bom? Beleza? Então vai ficar 180 mais 60. Então em 6 horas ele caminhou 240 quilômetros. E aí é só aplicar a fórmula. É só aplicar a fórmula. 240 foi o que ele andou por 6, que é o tempo que gastou. Você vai ter uma média de velocidade de 40 quilômetros por hora. Resposta B. E por fim, vamos para a última resolução. Esse aqui é do Mackenzie. Na última volta de Grande Prêmio Automobilístico, os dois primeiros pilotos que finalizaram a prova descreveram um trecho de reta de chegada com a mesma velocidade constante de 288 km por hora, sabendo que o primeiro colocado recebia a bandeirada final cerca de 2 segundos antes do segundo colocado. A distância que os separava nesse trecho derradeiro era de 80 metros, 144 metros, 160 metros, 288 metros ou 576 metros. Vamos lá, sigamos em frente, pessoal. Calculando. Antes de tudo, pessoal, repara o seguinte: não tá bonitinho esse exercício, não tá bonitinho. Ele dá aqui pra gente a velocidade em km por hora, dá o tempo em segundo e a resposta em metro. Tem que deixar bonitinho antes de calcular. Tem que deixar bonitinho. Então logo de cara eu vou passar 288 km por hora para metros por segundo. E aí que a gente faz o quê? Do maior para o menor. Vai lá ver a aula. Eu dou essa dica para você. Não tem maior ou menor. É para decorar, tá? Do maior para o menor a gente vai fazer a divisão. 288 dividido por 3,6 vai dar 80 metros por segundo. Velocidade é igual a variação do espaço pela variação do tempo. Então, velocidade vale quanto? 80 metros por segundo. É igual que ΔS por 2. O 2 está dividindo, passa multiplicando. ΔS é 80 vezes 2. ΔS vai dar 160. Com isso, a resposta C é a resposta mais correta. Desde já, muito obrigado pela sua companhia. Adorei passar esse tempo com vocês. Tomara que você tenha gostado. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, dá um like, deixa um comentário e até a próxima aula. Valeu, pessoal!